Olá, seja bem-vindo a esse último vídeo sobre essa série de reflexões de conhecimentos do livro Cosmos, que o Carl Sagan deslumbra aos nossos olhos. Ele tem um vasto conhecimento, né, da cosmologia, da astronomia, e é de forma poética. Então ele usa os conhecimentos, ele foi muito criticado com isso, por usar seus conhecimentos de forma poética, né? Mas hoje nós vemos que é uma maneira mais interessante de obter o conhecimento das informações, se torna menos pesado, porque o conhecimento da física, da matemática, enfim, costuma ser um pouco maçante. Mas existem artifícios para tornar menos maçante esse conhecimento, né? E uma delas é através de histórias ou através da poesia que ele fazia. Muito bem, vamos ao assunto que nos interessa, né? O capítulo 10, 11 e 12 é o final do livro, e eu queria comentar algumas coisas que, em relação ao Big Bang, né? Como é que se soube que o universo estava se expandindo, né? Porque não foi uma tarefa bem fácil fazer isso. Porque pro Einstein, o universo do Einstein era estático. O Einstein não queria saber dessa história de universo expandindo, de mecânica quântica de probabilidades, né? Então, até que o Russell e o Hubble observaram que as galáxias, elas tinham um espectro, aquele espectro que eu comentei em vídeos anteriores, né, que é uma impressão digital da estrela, das galáxias, elas estavam avermelhadas. Então, quando as galáxias estão se afastando uma das outras, essas frentes de ondas, das ondas luminosas, elas ficam mais espaçadas e ficam mais na parte avermelhada do espectro. E aí se observou que elas estavam se afastando, não que não tenham algumas que estejam se aproximando. Daí, quando é na faixa avermelhada, que estão se afastando uma das outras, a gente chama de redshift, né? Quando estão se aproximando, elas estão nas ondas azuis, porque as ondas azuis são ondas mais curtas e se aproximam mais rápido da gente. Então, a partir dessas observações, eles começam a construir suas perguntas no cosmos, né? Do porquê disso, por que estava acontecendo isso, porque uma gama gigantesca de outros conhecimentos desmoronam sobre os cientistas, que são descobertas assim bem grandiosas, né? E hoje em dia não se tem tantas descobertas até o momento, até hoje, 2023, descobertas no âmbito tão gigantesco como era nessa época, né? Hoje nós temos os radiotelescópios, que facilitam a observação, né? Porque antes eles usavam o telescópio apenas, e os radiotelescópios, eles são as extensões dos nossos olhos. Eles são uma ramificação dos nossos olhos, porque eles conseguem ver mais adiante, né? O que está espalhado no universo. Então é possível ver esses elementos que já existiam, né? No início do Big Bang era só radiação, não existiam elementos físicos, né? E aí existia só antimatéria, e aos poucos foram se formando, isso há mais de 13 bilhões de anos atrás, e aos poucos foram se formando os planetas, as galáxias, as estrelas, né? Como nós vimos em vídeos anteriores, os elementos químicos, eles surgem no interior das estrelas. Tanto é que o Carl Sagan diz que nós somos poeira das estrelas. Todos os elementos que existem hoje na Terra, eles vieram do Sol, né? Do nosso sistema solar, e muito provavelmente vieram também de cometas e elementos de outros orbes para se formar aqui, né?
porque a nossa galáxia tem 100 anos-luz de diâmetro. Então é muito, muito grande. Para observar um satélite que o Hubble observou, né? Ele vai passar e só depois, durante muito tempo, se ele não colidir com outros planetas, outras estrelas, para ele chegar de volta. Então a observação no cosmos é muito demorado e muitas vezes muitos fracassos, né? Existem muitos fracassos. Se tem dados, o próprio Tycho Brahe, durante anos ele pegou vários dados e só depois com o Kepler que ele conseguiu ter um sentido naqueles dados dele, né? E depois com o Newton mais adiante, muito mais, porque aí o Newton fundamentou pela matemática, né, a experimentação que eles tinham. Então, nós temos a nossa memória cósmica, ela está presente em nós, né? Os elementos químicos que existem hoje na Terra já são viajantes no tempo, né? E nós nos construímos desde os primeiros seres que habitaram aqui na Terra, os primatas, se construiu desde ali uma análise, uma observação do cosmos. Sempre fascinou o ser humano o cosmos. E quando não se havia explicação sobre o que existia, se dava nomes aos deuses para que eles pudessem então explicar os fenômenos físicos que hoje muitos, né, a grande maioria daqueles fenômenos que não se explicava antes, né, lá na era primitiva, se dava a consequência da existência de deuses. Hoje se tem as leis naturais que explicam os fenômenos. Então os deuses vão ficando para trás e a física, a química, a biologia, enfim, toda a ciência vai explicando algo a mais, né, para a humanidade. Então tudo que o ser humano conquistou, que construiu, são sementes que vão eclodindo no solo fértil, quando se deseja, né? E em algum momento vai gerar um benefício, né? Assim como na Terra, esses elementos químicos, a partir de condições ideais, adequadas, esses elementos químicos foram úteis no desenvolvimento da vida aqui na Terra. Então tudo tem um sentido, tudo é cíclico dentro da natureza, né? Nada se perde, nada se cria. Tudo vai se transformando dentro da natureza, né? E o universo nos dá a amostra disso. Os mesmos elementos que existem no universo existem na Terra. Os elementos da tabela periódica não mudam. Tudo tende a nos dizer que as leis físicas são as mesmas, conforme nos dizia a teoria do Einstein, né? E aí como eu dizia anteriormente, a construção dos radiotelescópios são uma conquista, uma mostra de tecnologia e de inteligência nossa, né? Então, quando vai se observar a existência de vida, tem que se levar em conta uma equação. Essa equação tem o número de estrelas na galáxia. Vamos supor que existam 400 bilhões de estrelas, tá? Na galáxia. Depois nós temos estrelas que têm planetas. Vamos dizer que 1/4 dessas estrelas tem planetas orbitando, tá? Porque elas não precisam ter estrelas. Depois nós temos planetas adequados a ter vida. Vamos multiplicar por 2, tá? E planetas habitáveis, vamos multiplicar por 1/2, tá? E planetas que têm inteligência, esse já é mais complicado, né? Vamos dizer que é 1/10, uma fração de 1/10, né? Cada 10 planetas, um pode ter. Construções, comunicação, como os radiotelescópios, por exemplo, mais 1/10. Então, desses valores, ali nós temos 400 bilhões,
vezes 1/4, que dá 100 bilhões. Nada mal por enquanto, né? Aí vezes 2, nós temos 200 bilhões, vezes 1/2, que é o de planetas habitáveis, continuamos com 100 bilhões. Aí nós multiplicamos por 1/10, 1/10 e 1/10, né? E aí nós vamos ter um número mais ou menos de 10 de número de planetas habitáveis dentro que possuem vida como a nossa no universo. Bom, isso é um valor muito pequeno, né, de planetas, porque observando o tamanho do universo e que ele está se expandindo cada vez mais, dizer que ele possa ter só 10 por essa equação é muito complicado, né? Claro que esse valor ele pode variar, porque isso é só uma expectativa, mais ou menos didática, de ideias. Então, o que nós sabemos é que só a Terra tem vida por enquanto, e que vida extraterrestre é somente historietas pessoais, né? E que a ciência se mostra uma ferramenta bem adequada e uma das mais importantes ferramentas para desvendar se existe vida ou não. Pelo seu método investigativo, né? E pela sua lógica, pelo seu raciocínio, sua maneira raciocinada de evidenciar elementos, né, através de uma hipótese, e vai atrás, refuta-se e volta, né? Porque a ciência está sempre em reconstrução. Os paradigmas estão sempre se transformando ao longo do tempo, porque os seres humanos mudam, como a ciência ela é feita por seres humanos, é natural que a ciência também se modifique com o tempo. Então, aqui a gente encerra essa série pelo Cosmos. Um forte abraço e até o próximo livro.